Olá pessoal, sou o professor Bruno Mangabeira e hoje vou falar um pouquinho sobre gravitação, ok? E, bem, para você que está fazendo vestibular, está fazendo prova do Enem, você vai perceber que esse é um assunto bem recorrente na prova, que aparece com muita frequência na prova. Bem, isso tem uma motivação. Gravitação é um assunto que está muito interligado a diversos fatores do nosso cotidiano. A gente pode pensar em aspectos religiosos, em aspectos de mitologia, deixa de ser religião. A gente pode pensar em aspectos de cultura mesmo, aspectos culturais, então várias influências no nosso dia a dia, além das influências climáticas, na estação do ano, tudo. Então, movimentos de aço celeste já foram utilizados nas grandes navegações, então a gente tem uma infinidade de aplicações, beleza? E por conta disso é um assunto bem recorrente, e por conta da mecânica também, você acaba tendo muitas aplicações práticas também, beleza? Então, gente, é um assunto bem recorrente, é um assunto importante para você se manter atento aí para suas provas, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Gente, primeiramente, falarei hoje sobre as 3 leis de Kepler, beleza? Tranquilo? Apenas elas. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre a lei da gravitação, a gente aprofunda um pouquinho mais e dá continuidade. E, começando aqui as 3 leis de Kepler, vamos falar aqui sobre a primeira lei de Kepler, que é chamada lei das órbitas. Bem, o que diz a lei das órbitas? A lei das órbitas diz que toda órbita será uma elipse. Então, vamos lá. Toda órbita será uma elipse. Ok? Toda órbita será uma elipse. Bem, e existem explicações do porquê disso. Ela não é uma circunferência exatamente por conta da estabilidade. A gente determina a estabilidade desse movimento de um planeta ao redor de um aço central devido à conservação de momento angular. Isso é um assunto mais aprofundado, que a gente pode abordar isso depois, beleza? Bem, e aí, consequentemente, o que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui o formato da órbita, que é uma elipse, beleza? Nós temos aqui o planeta orbitando nessa órbita elíptica, nesse formato elíptico aqui, beleza? E nós temos o Sol, que seria a representação do nosso sistema solar. Gente, e o Sol, você vai perceber que ele ocupa um dos focos da elipse. Belezinha? Bacana? Para o nosso sistema solar, para a nossa vivência, o Sol ele vai ocupar os 2 focos. Por que isso? Porque os 2 focos estão muito próximos um do outro, numa situação real, beleza? Quando a gente pega essas figuras de livro, de apostilas e tudo, acaba que essas figuras são extremamente exageradas, essas elipses são extremamente exageradas, para ficar mais fácil a visualização. Porque se você for observar uma órbita mesmo, fazer a descrição de uma órbita realmente fiel, essa órbita ela vai se aproximar muito de uma circunferência e você não vai perceber que é uma elipse, beleza? Então, para fins didáticos, a gente acaba representando dessa forma mais exagerada, beleza? Com uma excentricidade maior, mas a órbita é muito próxima de uma circunferência. Inclusive, antigamente se acreditavam que as órbitas eram circulares, mesmo com observações mais precisas, até que conseguiram medir com precisão e perceberam que não era, beleza? Gente, uma coisa interessante, para os cálculos mecânicos, para a nossa vida, para os nossos exercícios em geral, a gente não vai ficar usando o tempo todo cálculo de órbitas elípticas, isso vai dar muito trabalho. E você precisaria saber uma matemática um pouco mais avançada para isso. Então a gente utiliza movimentos circulares aqui. Tá, Mangabeira, mas é uma elipse, não é um círculo. Como é que eu vou fazer isso? Aí, para transformar a elipse num círculo, você vai utilizar o raio médio de órbita. Em muitos casos, o raio médio já é fornecido. Não precisa se preocupar com isso. Mas caso seja necessário, você calcula o raio médio de órbita da seguinte forma. Raio médio, vamos representar assim, R médio é igual a raio maior mais o raio menor, tudo isso dividido por 2. Belezinha? Bacana? Gente, onde é que está o raio maior? Onde é que está o raio menor? Aqui nessa elipse. Então vamos lá. Nós vamos determinar aqui agora. Então aqui,
esse pedacinho aqui, ó, essa distância do Sol até esse pontinho aqui da elipse, né, esse pontinho mais próximo aqui, é o raio menor, R menor, beleza? E nós temos a distância do Sol até esse outro extremo aqui, esse ponto mais distante, que é o nosso raio maior. Belezinha? Aí nós temos o raio maior, o raio menor, tirando a média nós temos o raio médio. E aí nós podemos aproximar a órbita elíptica de uma órbita circular. Isso facilita muito a vida, porque aí o movimento ele vai se tornar um movimento uniforme. Bacana? Gente, vamos lá. Aproveitando aqui o formato da órbita, vamos falar um pouquinho também sobre os pontos aqui que, né, são mais característicos da órbita aqui pra gente. Que nós temos aqui, ó, na órbita da Terra ao redor do Sol, nós temos aqui o periélio e o afélio. Beleza? Gente, periélio é o ponto mais próximo da Terra em relação ao Sol. Periélio de perto, beleza? E perto do Sol. E afélio é o ponto mais afastado. Então, né, o periélio, peri, de perto, afélio, af, de afastado. Beleza? Tranquilo? Gente, isso influencia em relação também à questão da velocidade orbital. Né? Aqui no periélio nós temos uma maior velocidade orbital. Vamos até anotar essas informações. Então aqui no periélio nós temos uma, vou botar a seta grandona aqui, ó, velocidade V1, beleza? E no afélio, vou botar aqui uma setinha menor, uma velocidade V2, ok? Bacaninha. Em que, devido às distâncias, a velocidade V1 tem um módulo maior que a velocidade V2. Beleza, gente? Então, no periélio, o corpo se movimenta com uma velocidade orbital maior e no afélio se movimenta com uma velocidade orbital menor. Belezinha? Tranquilo? Gente, apesar dessas distâncias, muitas vezes nos darem a entender, né, deixar a percepção ou nos deixar induzido a pensar que isso influencia na questão de estar quente ou estar frio. Como eu falei, essas órbitas reais, elas têm uma excentricidade muito pequena, a gente praticamente não percebe que é uma elipse, é praticamente uma circunferência. Então a questão de estar perto ou estar longe, estar no periélio ou no afélio, não influencia nas estações climáticas, né? Não influencia na temperatura de onde você está, tá, Mangabeira? Então, como que tem a hora que está quente, verão, tem a hora que está frio, inverno? Como que isso vai mudar se a distância não influencia? Gente, vamos lá, vamos entender aqui. Nós temos aqui, ó, a órbita da Terra, que está representada como um círculo, né, que é o mais próximo da realidade, beleza? É bem próximo mesmo. E aí nós temos aqui algumas estações, né? E nós temos as estações verão, outono, inverno e primavera. Bacana? Gente, nessa figura aqui não dá para ver muito bem o que está acontecendo. Então eu vou utilizar um pouquinho aqui dos meus dons artísticos para representar aqui, ó, pelo menos 2 pontos para facilitar um pouquinho a visualização. Então tá aqui o Sol, pá, bacana. Aí vamos fazer aqui, ó, a órbita da Terra, bem bacana aqui, ó, rapidinho. Tá aí. E vamos fazer a Terra aqui, ó. Tá aí, ó. Olha só que desenho supimpa. Gente, então olha só, perceba que eu desenhei a Terra praticamente com a mesma distância em relação aos dois lados. Beleza? Então, é aquele negócio, afélio, periélio, não interessa agora. Tá legal? Vamos só analisar aqui agora o eixo de rotação da Terra. Então a Terra ela tem um eixo de rotação. E esse eixo de rotação da Terra ele é inclinado. Tem uns 20 e poucos graus de inclinação em relação ao plano de órbita. Beleza? Em relação à reta vertical, né? Que perpendicular a esse plano de órbita. Então tem uma inclinaçãozinha aqui. Gente, essa inclinação da Terra faz com que a luz incida com intensidades diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, olha só, vamos dividir a Terra aqui em 2 hemisférios. Hemisfério sul e norte, ó. Beleza? Então, em cima, hemisfério norte, embaixo, hemisfério sul. Tá legal? Gente, a luz, ao incidir na Terra, quando ela está desse lado, a gente percebe que ela vai incidir com maior intensidade no hemisfério norte. Beleza?
e acaba que ela passa um pouquinho mais rasante, né? Como se estivesse meio de raspão, beleza? Né? Aqui no hemisfério sul. Então, como ela incide perpendicular, praticamente perpendicular à superfície, em cima. Lógico, aqui está um pouco exagerada a figura, tá? E mais raspando, né, a superfície aqui no hemisfério sul, a gente vai ter diferença de intensidade, consequentemente, uma diferença de temperatura. Então, será verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Beleza? Bacaninha, gente? Então nós temos duas estações climáticas opostas aqui. E quando a Terra estiver do outro lado, a gente acaba percebendo exatamente o mesmo comportamento, porém com, né, os hemisférios trocados. Então agora, quando a luz solar incidir nessa parte aqui da Terra, você vai perceber que ela incide com mais intensidade, praticamente perpendicular, no hemisfério sul agora. Mas aqui, ó, nessa parte de baixo, ó. E em cima vai passar mais rasante, né, mais raspando ali, beleza? Então, olha só, agora vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, beleza? Bacana? Gente, olha só que interessante esse raciocínio aqui, né? Se você observar muitas vezes em filmes, seriados, né, filme de sessão da tarde, esses filmes que, né, passa colônia de férias de criança nos Estados Unidos, tudo, vocês vão perceber que muitas vezes nesses filmes, né, as crianças, elas vão, isso nos Estados Unidos, né, esses filmes americanos, eles vão comemorar o feriado de 4 de julho numa aquelas colônias de férias, né, essas coisas assim. E, pô, colônia de férias, férias de verão, comemorando o feriado de 4 de julho deles. Gente, é exatamente a época deles. Enquanto nessa época de meio do ano, junho, julho, para nós está frio. É a época que está frio pra gente, nosso inverno. Aí você pensa no final do ano, pô, Natal. Pô, Natal, Estados Unidos, inverno. Aí você vê as propagandas, né? Papai Noel, neve, urso polar, tal, essas coisas. Propagandas americanas. Né? Aqui no Brasil, como é que a gente tá? Quente pra caramba, né? O pessoal gosta de viajar pra praia, né? Essas coisas assim. Muita gente gosta de fazer isso, né? Curtir o litoral, essas coisas, na época do verão, que é a época de dezembro e janeiro. Né? E é quando tá mais quente pra gente. Porém, as propagandas de Natal são todas frias. Já foi propaganda americana. E lá é inverno. Bacana, gente? Então a gente pode ficar atento, né? Algumas questões culturais aí, né? Também devido à movimentação dos corpos celestes. Bem, agora vamos à segunda lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler é chamada Lei das Áreas. O que diz a Lei das Áreas? Vamos lá, vamos escrever aqui elas com calma. Primeiro, nós podemos dizer aqui, né? Escrevê-la de uma forma mais simples. Né? A Lei das Áreas diz que um corpo varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos lá. Um corpo, vamos anotar, varre áreas iguais em tempos iguais. Ok? Tranquilo? Varre áreas iguais em tempos iguais. Como assim varre áreas, Mangabeira? Não estou entendendo isso. Gente, olha só, vamos lá. A gente percebe aqui, ó, duas áreas demarcadas, beleza? Tem um númerozinho aqui, é só para marcar que é o mesmo intervalo de tempo, tá legal? Tá pequenininho aqui, não tem problema não. Então, nós temos o mesmo intervalo de tempo nos dois lados. Se a gente pensar aqui, ó, no raio de órbita, em cada pedacinho, como se fosse um barbante sujo de tinta e viesse arrastando ele aqui, ó, ele ia marcar uma área. É a velocidade com que você marca a área e não com que você percorre a linha, entende? É a marcação da área, beleza? Então você tem que medir a área pelo intervalo de tempo. Então, considerando tempos iguais, vou até colocar aqui, ó, delta T1 e aqui delta T2, beleza? Mas, simulando aí, ou considerando, né, que os intervalos de tempo serão iguais, vamos até botar aqui embaixo, ó, delta T1 igual a delta T2, beleza? Isso está aqui na figura. Então, pelo que diz aqui, um corpo varre áreas iguais em tempos iguais, então essa área A1 tem que ser igual à área A2, beleza? As áreas demarcadas ali serão exatamente iguais. Área A1, área A2. Beleza, gente? Bacana? As áreas serão iguais devido à lei das áreas.
Outra forma de escrever a lei das áreas é a seguinte. A velocidade areolar de um corpo é constante. Beleza? A velocidade areolar de um corpo é constante. Como assim a velocidade areolar? A auréola? Não, a auréola, gente, aquele negócio de anjinho, assim, não tem nada a ver com isso aqui, beleza? Velocidade areolar é a velocidade de área, de percorrer uma área, de demarcar uma área, beleza? Tranquilo? Então, gente, quando a gente vai fazer o cálculo da velocidade areolar, a gente calcula assim, velocidade areolar é área por intervalo de tempo. Beleza? Área por intervalo de tempo. Memoriza aí, tá? O A significa área. Então, ó, área por intervalo de tempo. Ou variação da área pelo intervalo de tempo. Gente, pensa comigo. É a área marcada pelo intervalo de tempo. Se eu tenho aqui área 1, tempo 1, área 2, tempo 2, pensa comigo. Se o tempo 1 é igual ao tempo 2, então a área 1 vai ser igual à área A2. A gente pode até escrever isso, né? Se delta T1 é igual a delta T2, então a área A1 é igual à área A2. Beleza, gente? Bacaninha. Nossa segunda lei de Kepler aí, lei das áreas. Bacana, gente. Sem problemas. Bacana mesmo. Sussa. E aí vamos à terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. A lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos? Né? Então, a lei agora que a gente vai descrever ela de forma mais matemática mesmo, de forma mais equacional. Então, a gente tem aqui, ó, que o período de órbita ao quadrado sobre o raio de órbita ao cubo é igual a uma constante. Beleza? Tranquilo? Gente, como assim uma constante? É uma constante universal? É uma constante, né, um valor, tal? Gente, sim, é um valor numérico. Não é um valor numérico isso aqui, tá legal? Porém, esse valor constante só é constante para corpos que orbitam o mesmo astro central. Vamos notar isso, é muito importante. Então, ó, constante, ó, para corpos que orbitam o mesmo astro central. Beleza? É constante para corpos que orbitam o mesmo astro central. Então, olha só, nós temos ali, ó, dois planetas girando ao redor do Sol, beleza? Isso é o nosso sistema solar. E já ali com a representação de órbitas circulares, para facilitar um pouquinho a nossa vida, beleza? Então nós temos aqui, ó, vou chamar aqui, ó, de planeta P1, esse aqui mais externo, planeta P2, esse mais externo. Bacana? Gente, e vamos lá. Os dois planetas giram ao redor do Sol. Então, se eu fizer aqui essa relação da lei dos períodos, período ao quadrado sobre o raio de órbita ao cubo para o planeta 1, vai ficar bem assim, ó. Período 1 ao quadrado sobre raio de órbita 1 ao cubo igual a uma constante. Vou abreviar agora aqui, beleza? Constante. Só que o planeta 2, ele também gira ao redor do Sol. Então, se eu fizer aqui essa lei dos períodos para o planeta 2, eu vou ter exatamente essa mesma constante. Então, isso também é igual a período 2 ao quadrado sobre o raio de órbita do planeta 2 ao cubo. Beleza? É exatamente a mesma constante, já que o corpo central é exatamente o mesmo. Então, a gente pode fazer aqui a equivalência, né, da lei dos períodos para esses dois planetas que orbitam o mesmo astro central. Então, temos aqui, ó, período 1 ao quadrado sobre raio de órbita 1 ao cubo é igual a
período 2 ao quadrado sobre o raio de órbita do planeta 2 ao cubo. Beleza? Bacaninha, gente. Fiquem muito atentos à questão de os corpos estarem orbitando em torno do mesmo aço central. Muito atentos. Por muitas vezes a gente pode ter outros corpos aqui no meio da trajetória, mas que eles não giram em torno do mesmo corpo. Tipo, a gente pode pensar aqui, ó, no planeta 1, vamos supor que seja a Terra, beleza? Gente, a Terra ela vai ter a Lua girando ao redor da Terra. Vamos botar aqui, ó. Tá aí a Lua, beleza? Gente, eu poderia fazer a relação da lei das órbitas para a Lua e para a Terra? Pensa comigo. A Terra gira ao redor do Sol. A Lua gira ao redor da Terra. Então, o centro de cada órbita é um corpo diferente. Lua ao redor da Terra, Terra ao redor do Sol. Então, o centro de uma órbita é a Terra, o centro da outra órbita é o Sol. Como o astro central de cada órbita são corpos diferentes, essa constante vai ter um valor diferente para cada uma desses corpos. Então a gente não vai poder fazer equivalência direta. Né? A gente pode no máximo pegar uma proporção, alguma coisa assim. Mas não dá para fazer equivalência diretamente. Bacana, gente? Aí, essa terceira lei de Kepler, a gente consegue demonstrar ela a partir da lei da gravitação universal de Newton. Beleza? Mas isso é um assunto que a gente vai entrar na próxima aula. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês um pouquinho. E na próxima aula nós continuamos o nosso assunto. Então, um abraço, até mais.